Olá, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos aí ao nosso canal, mais uma vez, partilhando o pão, amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o alimento, a palavra que Deus, o Senhor, Ele tem colocado, entregado na nossa mesa, o alimento que Ele tem nos dado todos os dias. Nós estamos trazendo para compartilhar com vocês, meus amados. Vamos aí já partir para a palavra, amém? Diz assim no livro de Tiago, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, mas para início 7 e 8. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Oh, glória a Deus. Amém? Que bom, né, amor? Acordar de manhã e já receber essa palavra tremenda, né? O alimento, né? Pode falar, amor. Então, irmão, aqui na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, né? Depois, irmão, tenha paciência até que o Senhor venha. Porque Deus, o que nós temos que ter? Paciência. O que nós temos que ter? Consciência do que nós estamos fazendo. O que é o caminho de Deus. Que o caminho de Deus não é como nós ser humano, como nós pensamos, é como Deus pensa, né? O caminho de Deus tem um tempo para Ele fazer na nossa vida. Ele vai fazendo devagar, Ele vai modulando nossas mentes, vai tratando das nossas feridas, do nosso coração, que é o tempo dele. Ele vai fazendo um tratamento especial na nossa vida. Mas Ele vai fazendo conforme nós vamos ali se abrindo para Ele, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para ouvir a palavra de Deus. E quando nós estiver pronto, né, para Ele, aí Ele vai fazer o quê? Que a colheita vai chegar. Ali algo de Deus vai chegar na nossa vida, porque Ele fala, né, o lavrador espera com paciência a sua terra, a colheita preciosa, e ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Então, o que ele está dizendo nisso, irmão? Ele está dizendo para nós, olha, tenha paciência, eu vou abençoar. Tenha paciência que eu vou fazer na sua vida, algo que eu vou fazer. Mas você tem que ter paciência, no tempo certo, na hora certa, porque tudo depende do tempo. O tempo é que vai nos dar a paciência para encontrar, para chegar até ao conhecimento da verdade, até nós entender o que Deus está falando na nossa vida. E Deus fala ali, né? Na palavra ali fala a respeito do agricultor, aquele que semeia a terra. Ele tem que ter paciência para ver a planta, a semente brotar, a planta crescer e depois para ver os frutos, para depois chegar a época da colheita. Então assim, tem que ter paciência, né? Nós temos que ser da mesma forma. Ali o agricultor, meus irmãos, ele primeiro trata a terra, ele trabalha aquela terra, ele aduba, ele põe ali o calcário para tirar a acidez da terra, ele faz várias coisas. E aí, quando a terra já está pronta, preparada, ele fala, agora a terra está boa, aí ele vai colocar a semente, e vai estar molhando, regando, até aquela semente brotar. E ali ele tem que ter aquela paciência de Jó, né? Que a palavra até fala a respeito, se nós nos lembramos da paciência de Jó, que a Bíblia relata. Assim, Deus, Ele trabalha no meu coração, no seu coração, meu irmão, minha irmã, não é, amor? O que Deus faz? Deus, quando Deus nos chama, né? Deus, Ele faz o quê? Ele já nos leva para o deserto. Por quê? Fala assim, mas
Deus é mau, já pega a gente, já joga no deserto. Irmão, tem que levar para o deserto, porque se ele pegar nós, cru, com a terra sem ter sido trabalhado, com o nosso coração sujo, cheio de imundícia, cheio de pecado, cheio de rancor, cheio de ódio, de intriga. Imagina se Deus pega nós do jeito que nós estamos e já coloca nós lá naquele patamar, né? Opa, para fazer a obra dele, para ser usado por ele. Irmão, vai dar ruim, não vai dar fruto nenhum. Tudo vai se perder, tudo vai se estragar. Então Deus, ele começa a tratar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida ao redor, nossa vida espiritual. Deus, ele começa a abrir os nossos olhos espirituais. Para quê? Para que ele venha nos ensinar, para que ele venha nos mostrar. Então o deserto não é um castigo. Ah, o deserto é uma coisa ruim. Não, irmão, não é coisa ruim, é uma coisa boa. O deserto é a escola, né? O deserto é ali onde o semeador, a pessoa que cultiva a terra, seria ali o nosso Senhor Jesus, ele vai nos preparar. No deserto é que o Senhor nos prepara, né, amor? Com certeza. Quanto deserto nós passamos, né? Com certeza. Nós passamos muito deserto. E às vezes ainda passamos. Deus nos leva lá no deserto. Opa, tá precisando pro deserto. Vamos tratar essa terra, vamos limpar, vamos cuidar, vamos pôr mais adubo, vitaminas para dar mais frutos, para limpar, né? Meu irmão, minha irmã. Então presta atenção. O deserto é um lugar abençoado por Deus. É a escola, né? É a escola do Senhor. Ali onde o Senhor, ele vai nos tratar, ele vai nos limpar, nos purificar, ele vai tirar a sujeira, né? Ele vai tirar os enganos, ele vai abrir nossa visão espiritual, porque a visão dos nossos olhos aqui, nós só vemos aqui, né, irmão? Eu estou olhando aqui para esse celular, eu estou vendo o celular e a casa aqui ao redor, os móveis, as coisas, mas eu não vejo além disso. Então nós precisamos que o Senhor, ele abra a nossa visão espiritual. Para quê? Para nós entendermos o mundo espiritual. Porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui, eu, você, minha irmã, meu irmão, meu marido, nosso filho, todos nós que somos a igreja de Cristo, nós estamos nessa terra para ser usados por Deus, para fazer a obra de Deus. Mas para fazer a obra de Deus, nós temos que estar espiritualmente preparados. Nós temos que estar espiritualmente limpos, purificados, fortalecidos, edificados na rocha, né? Nós temos que estar ali plantados no centro da vontade de Deus, né? Deus, ele precisa estar trabalhando em nós, e isso é um processo, eu vou falar assim, um processo sem fim. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, né, amor? É um processo, né? É um processo sem fim. Deus trabalha em nosso coração todos os dias. Deus trabalha na nossa vida todos os dias. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos carne. E a carne, ela peleja contra o espírito. Você conhece a palavra? E o espírito peleja contra a carne, luta. A minha carne luta desesperadamente contra o espírito. O espírito, ele luta contra a minha carne, ele quer o quê? Ele quer me deixar no centro da vontade de Deus. O Espírito quer que eu esteja sempre preparada para fazer a obra de Deus, para ser usada por Deus, para falar do Evangelho de Deus. Mas a nossa carne, irmão, nossa carne pende para as coisas terrenas. Pende para preguiça, né, amor? Para, hoje não dá. Agora eu tô muito... minha pia tá cheia de louça, ou a louça tá cheia de pia, tanto faz. Hoje eu preciso sair. Eu marquei hoje com a família para nós sair, para nós... Então, assim, é uma luta constante que nós precisamos vencer todos os dias. Todos os dias, não é, amor? Todos os dias. E tá todos os dias trabalhando. Irmão, eu vou dar exemplo mais ou menos do que nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Porque se nós não dar algum exemplo, como vocês vão entender o que nós estamos falando? Aqui, né, que há o capítulo 5, verso 7,
ele fala assim: pois irmão, tenha paciência até que o Senhor venha. Veja como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheita preciosa, e ela espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Presta bem atenção, nós somos a terra. Amém, irmão? Nós somos a terra. E Deus precisa trabalhar todos os dias, limpando nossa terra. Se você tem uma terra ali, e você vai lá e carpe toda aquela terra, carpe, limpa, rastela, deixa tudo limpinho. Daqui uma semana, uns 15 dias, você vai lá, nasceu tudo de novo. Você precisa de novo ir lá, carpir, rastelar, limpar tudo de novo. E assim, irmão, é nossos corações. Nosso coração é assim. Às vezes, Deus precisa estar sempre limpando o nosso coração, porque nós estamos sempre pecando, nós sempre estamos saindo da presença de Deus, do caminho de Deus, da direção de Deus. Ele fala aqui no verso 8, vocês também precisam ter paciência, não desanime, pois o Senhor virá logo. Então ele está dizendo, ó irmão, fique firme. Ele está falando, filho, fique firme, não desanime, não sai da minha presença, porque eu estou tratando com você. Eu estou modulando, eu estou dando ali uma limpeza, eu estou dando ali, consertando meus erros, aquele rachadinho, aquela sujeirinha que está no meu coração, lá escondidinho, lá no fundo, precisa ser limpado. Aquilo que está ali fazendo eu pecar, aquele ídolo, algo que ainda está dentro do meu coração, que ainda eu não percebi, mas está lá. E Deus, ele enxerga, ele vê lá no fundo do nosso coração que algo precisa ser limpado. Então, irmão, deixa Deus trabalhar, tenha paciência, porque Deus, quando virá, você estará pronto, preparado, como aquela terra, você limpou, você rastelou, você deu um trato, você cuidou para poder plantar aquela semente. E Deus, ele vai limpando, e vai limpando dia após dia. Quando você estiver preparado, ele vai plantar a semente dele, ali o amor dele, a palavra dele no seu coração, para que você venha receber, você venha guardar aquela semente, você venha cuidar da palavra de Deus e ela venha germinar, você venha crescer espiritualmente na presença de Deus. Amém, irmão? Amém. Irmãos, nós falamos muito a respeito de plantio, de terra, de semente, por quê? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo usa cada um no seu dom, né? O Espírito é um só, mas ele é quem trabalha no coração de todos, ele é quem usa todos. E ele usa cada um no seu dom. O dom do meu esposo, ele é jardineiro, ele cuida de planta, ele semeia, né? Ele planta muita coisa. Nós aqui, raramente a gente compra as coisas assim de mercado, porque a maioria das coisas ele planta, a mandioca, a abóbora, o pimentão, sabe? Então, a maioria das coisas, né? Para nós comer sem agrotóxico. Então, assim, esse é o nosso dom, esse é o dom do meu esposo, que eu, como esposa dele, acabo que aprendendo, então a gente aprende junto, né? Vamos aí voltar para a palavra, só explicando para vocês o porquê de falar tanto sobre terra assim. O Espírito Santo fala ao nosso coração, segundo o dom que nós temos, né? Vou ler aqui para vocês o que o Espírito Santo me deu e eu marquei no meu caderninho aqui. Diz assim, Tiago, né? Tiago 5, 7, 8. Devemos ter paciência e não devemos desanimar, pois o Senhor virá logo. Versículo 10 fala assim, devemos ter os profetas como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. No 11, olha a paciência de Jó, fala, no versículo 11 fala que nós devemos olhar para Jó, né, a respeito da paciência dele. No 12, diga sim quando for sim e não quando for não, porque para que Deus não os condene. Isso está no versículo 12, amém? A palavra de Deus diz no versículo 12 que o cristão, o evangélico, o crente, a palavra nossa tem que ser sim, sim e não, não. Quando eu for falar sim, tem que ser sim e sim. E quando é não, eu tenho que falar não. Não, isso não é para mim. Isto não é uma coisa que agrada a Deus, então eu não faço, né? Quantas vezes nós
por vergonha, por querer aparecer ou coisa assim, nós dizemos sim, porque nós devemos falar não. Quantas vezes nós dizemos não, quando nós devemos falar sim, eu vou fazer. É isso que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele espera de mim. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado com o sim e com o não. Palavrinha pequena, palavrinha chave. Amém? Depois, se Deus permitir, eu volto aí. Nos versículos 13, 14, 15 e aí em diante fala que devemos orar e ungir os doentes e orar pelos que estão sofrendo e cantar hinos de agradecimento com os que estão contentes. Essa oração feita com fé salvará as pessoas doentes e o Senhor dará saúde e perdoará os pecados das que estão enfermas, né? Versículo 16 fala que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém, minha irmã, meu irmão? Creia na sua oração. Se você é obediente a Deus, se você está sempre procurando estar no centro da vontade de Deus, ore com fervor a Deus, ore e creia que Deus ele está ouvindo a sua oração. Se você estiver no centro da vontade dele. 17 fala assim, que Elias era um ser humano, como nós. Ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. No versículo 18, diz, depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. Você vê, minha irmã? Você vê, meu irmão? Quanta coisa fala nessa palavra. Fala a respeito das orações. Fala a respeito de nós sermos ali, se deixar usar por Deus. Meus irmãos, quando eu me converti, eu tinha vergonha, às vezes, de um parente meu, que, né, era meio ateu, meio sem fé. Eu tinha vergonha de confessar o Senhor, eu tinha vergonha de falar as coisas, e quantas vezes as pessoas me perguntavam as coisas e eu falava, não é assim, não, eu não acho assim, e na verdade eu tinha que falar assim, eu sou assim, hoje eu me converti, hoje eu sirvo ao Senhor, mas por vergonha, às vezes por medo, eu recuava. E a palavra do Senhor, ela fala, seja o teu falar sim, sim e não, não. Para o sim, tem que ser sim. Não, eu sou de Deus. Não, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, né? E quantas vezes eu falei, não é assim. Não, não é assim, eu não penso assim. Quantas vezes a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo, né, meus irmãos? Então, assim, preste bem atenção. Olhem para o Senhor, vigiem, estejam sempre ligados ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo habita em mim, está aí em você, minha irmã, está em você, meu irmão. O Espírito de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Lembra a palavra do vídeo passado? Palavra tremenda que Deus nos deu, né? Nós passamos por deserto, nós passamos ali por limpeza, purificação, nós somos ali um vaso, né? Todo preparado, todo trabalhado pelas mãos do nosso oleiro, que é Jesus. E ali nós devemos então estar sempre ligados ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo, né, amor? Que ele nos conduza. Que ele nos direcione, né? Exatamente, né, amor? Meu marido e eu, nós oramos pela manhã e nós passamos o dia em oração, né, amor? Nós não saímos da presença de Deus. Não, agora nós orou, acabou, né? Aí de noite nós oramos mais um pouquinho. Não é assim. Nós vivemos em espírito de oração. Nós vivemos o tempo todo buscando a direção de Deus, o Senhor. Nós levantamos, fazemos nossa higienização, escova dente, lava rosto, pentear cabelo, lógico.
tomamos nosso café da manhã, o nosso de jejum, e ali nós vamos para a palavra de Deus, para a leitura, nós vamos para a oração, nós vamos para o nosso devocional. Aí nós vamos seguir o nosso dia, sim, nós vamos seguir o nosso dia. Depois de entregá-lo nas mãos do Senhor, né, o nosso dia, aí meu esposo vai lá para o trabalho dele, eu tenho aqui minha casa, eu tenho, né, minhas coisas a fazer, meu crochê que eu gosto de fazer. Mas assim, nós vamos permanecer na presença do Senhor, irmãos. Nós não vamos, agora pronto. Já orei, já li a palavra, glória a Deus, agora eu vou viver. Não, o nosso viver já não tem mais. É constante. Eu vou viver. Cristo, Ele vive em mim. É o Senhor que vai viver em mim. Então, o Espírito Santo vai me conduzir. Quando eu estou aqui em casa, meu marido sai, geralmente eu volto lá para o nosso quarto e ali eu volto para fazer o meu devocional, um particular meu com Deus, né? Às vezes, na mesma palavra que o Espírito Santo deu para o meu marido, às vezes o Espírito Santo me dá outra palavra e eu faço ali, e depois, à tardezinha, quando está eu, meu esposo, nosso filho em casa, eu compartilho com eles aquilo que o Espírito Santo falou para nós. E eu vou fazer um almoço, eu oro enquanto estou fazendo o almoço. Eu falo, Senhor, eu vou fazer aqui esse alimento que o Senhor preparou na nossa mesa, que fique gostoso, abençoado. Eu estou fazendo, mas que o Senhor venha colocar o sabor, que venha agradar o paladar do meu filho, do meu esposo, que eu venha fazer com carinho, com amor, mesmo que eu esteja preocupada, mesmo que eu esteja ansiosa, mesmo que eu esteja ali morrendo de dores. Eu faço orando, eu faço com carinho, com amor. Eu vou limpar minha casa, eu falo, Senhor, se o Senhor me permitir, hoje eu vou conseguir fazer isso na minha casa, eu vou conseguir passar um pano nesse chão. Senhor, olha, eu vou conseguir, né? Ou o Senhor prepara que ou meu esposo ou nosso filho faça. E eu glorifico a Deus da mesma forma. Meu marido sai para trabalhar, sai como? Ele vai no carro, ele vai orando. Ele vai ali sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai, Senhor, vai na minha frente. Usa a minha vida, se for da tua vontade. Seja a tua vontade, seja o teu querer ali no meu trabalho. As pessoas que eu encontrar. Não é, amor? É, com certeza. É assim o nosso dia a dia. Nós vivemos em Cristo. Nossa mente tem que estar conectada com Deus. Porque quando nós levando de manhã, nós fazemos a nossa oração, busca o Espírito Santo, entendimento, conhecimento da verdade. E que Deus vai falando no nosso coração, nós vamos absorvendo aquelas palavras, né? E Ele vai colocando no nosso coração o que Ele está querendo que nós façamos. Eu saio para o meu trabalho, eu saio em espírito, eu falo na minha mente, não preciso estar gritando, falando alto, mas eu falo na minha mente, Senhor, me leva, né? Na minha mente, no meu espírito, eu falo com Deus. E Ele vai na minha frente, né? Ele sabe quando nós estamos pensando o que nós estamos falando. Não preciso sair gritando pela rua, falando alto, não sei o quê. Eu só preciso... Nem para os outros ficarem olhando e pensando que nós estamos loucos falando sozinhos. Eu só preciso me conectar com o Espírito Santo, ter uma conexão com o Espírito Santo, tá? Todos os dias, todos os momentos do dia da nossa vida. Amém, irmão? Aqui, no versículo 8, tem tudo a ver, meu irmão, minha irmã. Você fala, mas está falando isso porque não passa por luta, irmã. Nossa vida é luta constante. Sabe quando nós vamos descansar, não vamos ter luta nessa terra? Quando nós sair dela. Quando nós parar de peregrinar aqui e for para o nosso lar eterno. Então lá nós vamos ter paz, né, amor? Vai acabar as guerras. Aqui, né? Vamos continuar guerreando. E aqui no versículo 8 fala assim, ó, sedes vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Fortalece, irmã. Eu estou passando por luta, eu estou passando por luta, meu esposo, nosso filho, tão jovem ainda, está passando luta em cima de luta. E eu olho para ele e falo, paciência, meu filho, continua orando, vamos continuar buscando. E o Senhor, Ele proverá, e o Senhor, Ele virá a nosso favor, né? Em meio às lutas, situações, Deus fala, olha, se fortalece, né? Se fortalece, se edifica,
no meu caminho, na minha palavra. Amém? Amém. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe o que nós devemos fazer. Ele sabe o que Ele precisa fazer. Nós sabemos o que nós queremos, da maneira que nós queremos, e nós colocamos tudo na mão do Senhor. Mas o Senhor, Ele sabe, minha irmã, meu irmão, Ele sabe o que Ele precisa entregar para você. Ele vai abrir essa porta. Se for para você essa porta, Ele abre, senão Ele não abre. Nem sempre aquilo que nós pedimos, Deus Ele vai fazer. Mas tenha certeza que Ele está fazendo em tudo o melhor para você. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Recebam essa palavra na vida de vocês. Não sei se é de dia, de tarde, de noite, de madrugada, mas receba nessa hora que essa palavra está chegando para vocês. Receba aí no fundo do seu coração, louvem, glorifiquem a Deus, independente da situação que vocês estão vivendo, e creiam que Deus está conduzindo vocês pelo caminho dele. E o caminho dele é estreito, né? Não vamos esquecer disso. É estreito, mas é o melhor. É o melhor. Amém? Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meu irmão, minha irmã, se inscreve aí no nosso canal, deixe seu gostei para nós, compartilha a palavra do Senhor, né? Esse vídeo não é para compartilhar o casal, é para compartilhar a bênção que você está recebendo hoje na sua vida, na sua casa. Esse ensinamento que o Espírito Santo está dando a vocês através da nossa vida, né? Compartilha. Se você puder, se você quiser fazer um comentário, faça um comentário aí, manda para nós, amém? Nós vamos aí ficar muito felizes de ouvir através dos comentários, amém, meus irmãos? Estejam sempre preparados, porque Jesus está voltando, amém, meu marido? Jesus está às portas. Deus, Ele está avisando nós, amém? Fiquem todos aí com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, que Deus possa operar na vida de vocês, que os olhos espirituais de vocês se abram nessa hora que você está aí diante desse vídeo, e que as bênçãos do Senhor caiam sobre a vida de vocês. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, que assim seja. Amém? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, se Deus quiser.